Olá, muito boa noite. Começa agora o Consultor AgroMais. É hora de conferir o fechamento dos mercados agrícolas e financeiros nesta quarta-feira gelada aqui na região centro-sul do Brasil. Aliás, não só no centro-sul, centro-oeste, lá para cima também o frio chegando nesse inverno bastante rígido que nós estamos tendo este ano de 2021. Uma quarta-feira agitada em função de novidades aqui atingindo o mercado. Em primeiro lugar, as próprias geadas aqui afetando regiões produtoras de milho, aumentando as preocupações com o tamanho da safra brasileira desse ano, já bastante prejudicada por clima desfavorável com falta de chuva no início do ciclo. E hoje, o relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, divulgado agora à tarde, com números que surpreenderam o mercado aqui, tanto no que se refere à área efetivamente plantada, foram dois relatórios divulgados hoje. A área plantada ficou abaixo da expectativa do mercado, especialmente nos casos da soja e do milho, e também o relatório sobre posição dos estoques americanos, também com estoques abaixo da expectativa, tanto para a soja quanto para milho. Então, isso significa um duplo aperto de oferta aqui pela frente, e com função disso, os preços explodiram hoje na Bolsa de Chicago. A gente vai ver o nosso gráfico aqui, soja em Chicago subindo quase 7%, o milho até mais de 7%, olha aí os números. Coisa espantosa, o trigo acabou acompanhando, subiu 5,1% também, números surpreendentes, porque o mercado, os analistas foram pegos de surpresa, normalmente com a estimativa de um crescimento de 7% na área de soja, veio 5%, e um crescimento esperado de 3% na área de milho, veio só 2%. Além da questão dos estoques também mais baixos, ninguém acertou. E gerou até dúvida no mercado se o pessoal está perdendo o hábito de fazer boas contas lá. O fato é que foi uma surpresa geral. Então, a gente começa o programa desta quarta-feira, já com a nossa entrevista ao vivo, para analisar esses números, o impacto no mercado, a sequência disso, as tendências daqui para frente. E quem vai nos contar um pouco mais sobre isso é o economista Flávio França Júnior, chefe do setor de grãos da consultoria da Tagro, aqui em São Paulo, e deve também ter ficado um pouco surpreendido com esses números. Flávio França Júnior, muito boa noite, muito obrigado por nos atender aqui no nosso consultório AgroMais. Conta para a gente, Júnior, te surpreendeu também? A mim, pelo menos, foi uma surpresa, e uma surpresa que mexe muito com o mercado, como a gente já viu no dia de hoje, né? Muito boa noite, Júnior. Boa noite, Silmar, boa noite a todos. Sempre um grande prazer estar com vocês. Acho que sim, Silmar, acho que foi um pouco de surpresa, sim. É bom a gente só observar o seguinte, Silmar, apesar do número ter ficado na soja e no milho, também no trigo, né, ficaram abaixo, a área ficou abaixo do... soja e milho abaixo do esperado, né, e o trigo acima. Mas, apesar de ter ficado abaixo do esperado, nos dois casos, a gente tem um aumento de área, né? Então, esse é um ponto importante. Então, o mercado agora foi impactado por essa questão da área, porque se esperava uma área um pouco maior, né? E agora vai olhar para o clima, voltar a olhar para o clima, né? Como ele vem olhando nas últimas semanas. A questão central passa a ser, então, agora, decisivamente, o clima. Já definiu a área mais ou menos, esse relatório é um relatório que geralmente é bem consistente em termos de área, né? Então, um relatório que muda muito pouco daqui para frente, geralmente. Então, agora é clima, Silmar, e muita atenção. Nós temos um quadro preocupante na região das planícies do norte, das duas Dakotas, e um pouco também na região dos lagos e na parte mais ao extremo oeste do meio oeste americano. Então, tem um bolsão aí de falta de chuvas, com perdas de potencial, soja e milho. Porém, nos outros estados, nas demais regiões, no leste do meio oeste, na região do delta, as chuvas estão normais. Então, você tem nos principais estados norte-americanos condições, no geral, ainda boas para a safra. Então, Silmar, muitas emoções daqui até agosto, até que, primeiro, o milho se defina agora em julho, o potencial de produtividade, e depois a soja em agosto. Realmente, tem ainda todo esse aspecto climático pela frente. Agora, de qualquer forma,
isso sinaliza aqui, a questão dos estoques, por exemplo, também surpreendeu bastante, ficou abaixo da expectativa. Significa que até a consolidação da safra, e você pontuou bem isso aí, a situação fica mais tensa, eu diria assim, né? Tanto por clima quanto pelos Sem, dú- estoques mais baixos, né? Ou seja, a área, no sem dúvidas. momento, ela só surpreende, mas não garante uma grande safra, né? Então, realmente, Exato, mês, exato. 2 meses de Nós tensão, estamos né? nós temos no meio do olho do furacão, né, Silmar? É verdade. Entrando no mês decisivo, é importante deixar isso muito claro para quem está nos vendo, é que o mês decisivo é julho para o milho e é agosto para a soja. Então, não adianta Sim. estar, pode estar ruim antes, mas se julho for bom para o milho e agosto for bom para a soja, a safra vem arrebentando. Então, esse cuidado precisamos ter, né, para não se empolgar demais com os É. números. Você observou bem a questão dos estoques, sim, também vieram abaixo do esperado, e no caso dos estoques soja, milho e trigo, não mostrando, Silmar, uma demanda por produto americano muito intensa, né? Demanda interna e demanda para exportação. Isso vai resultar em estoques nessa temporada, essa que vai se encerrar agora, a 2021, estoques bem baixos, tanto soja, como milho, como trigo. Então, precisa, o mercado, os Estados Unidos precisam de uma safra cheia, né, para amenizar o aperto dos estoques, né? A situação é essa. Os estoques não serão plenamente recuperados nessa temporada, mas se tiver uma safra cheia, ameniza o aperto. Seria esse o quadro. Então, isso nós temos um cenário já garantido de preços médios elevados em 2022, porque esse resultado da safra atual, mesmo que vá tudo bem a partir de agora, ele não resolve o buraco, o déficit, né, nos estoques norte-americanos, especialmente de soja. Pois é, e tem um outro fator que se agrega a esse, que também preocupa, que é o caso do Brasil, né? O Brasil com uma safra de milho bastante afetada por falta de chuvas inicialmente, e agora tem geada em andamento, né, Nico? Até com previsão de mais geadas amanhã. Falando nisso, França Júnior, o que que você sabe sobre impacto das geadas na safra de milho? Qual é o teu número para a safra de milho nesse momento, depois desses dois fenômenos aí? Que isso eu acho que Pois também é, se agrega Silmar, aos estoques globais, né? exato. A gente estava computando perdas, as perdas com a falta de chuvas na safra de inverno, né? Então já reduzimos os números, nossos números atuais estão na faixa de no milho está em 90, a safra global de milho a gente já reduziu para 95,8, o número aqui estava assim um número de cabeça aqui. E agora, Silmar, com essas geadas, no Paraná, pegou também em pegou também em Mato Grosso do Sul, um pouco em São Paulo. Essas geadas, nós vamos ter que avaliar, Silmar. Não tem uma avaliação ainda precisa do tamanho da perda. As geadas são severas, são fortes, né? Então, no milho que foi plantado atrasado, o impacto é forte, né? Vai reduzir bastante a produtividade no milho plantado mais tarde. O milho que foi plantado mais cedo já está meio fora da faixa de perigo, de problemas, e não deve ter grandes perdas. Então, agora vamos precisar mais alguns dias, mas até para ver o saldo de hoje, o saldo de amanhã, 2, 3 dias, para a gente ver qual é a área que foi realmente atingida e também ver quanto dessa área tinha milho suscetível a perder com geada, tá? Então, mas sem dúvida, em perdas, Gilmar, agrava ainda mais. O nosso quadro de abastecimento de milho, Gilmar, já estava muito espremido antes dessas perdas por geadas, né? A gente já estava aqui falando em estoque de milho de 1 milhão e meio de toneladas. Possivelmente isso desapareça. A gente vai terminar o ano Sim. praticamente sem estoques de milho. Então, isso traz o mercado, dificulta, quase impossibilita novas exportações. O milho que vai ser colhido vai ser destinado para o mercado interno. Talvez algumas vendas que tenham sido feitas de exportação venham para o mercado interno. Aumenta a necessidade de importação.
e vai manter os preços do milho muito aquecidos durante todo esse final do ano, até a entrada da nossa safra de inverno, da nossa safra de verão, lá em 2022. Para finalizar, Júnior, trigo escapou, acho, da geada, nesse momento acho que não chega a afetar, e parece que está se confirmando aqui uma área com um crescimento muito forte, especialmente no Rio Grande do Sul, né? Qual é a tua expectativa com relação a trigo? Parece que o clima, a tendência é favorável para o trigo brasileiro esse ano, né? Essa questão da geada, ela também, no caso do trigo, quando pega o trigo bem no comecinho, essas geadas são até favoráveis, né? Porque até limpa, mata as ervas daninhas da lavoura, é favorável. Então, também vamos avaliar agora certinho, ver qual percentual de área de milho já teria em emergência e tal, mas é pouco. Então, realmente, os prejuízos, eles são concentrados no milho de inverno mesmo, né? E pouco efeito no trigo. Tem aumento de área, como você citou, né? O produtor obteve, nessa última temporada, uma média de preços muito favorável, né? Em cima de câmbio, em cima de mercado internacional, e seguirá nesse padrão, eu tenho a impressão, que seguirá favorável para a formação dos preços no mercado interno nesse final do ano também. Isso significa, mesmo que o câmbio agora se acomodando mais para a casa dos 5, talvez até um pouco abaixo disso, ainda assim, né, os parâmetros de preço do trigo serão remuneradores aos produtores. Embora, muito provavelmente, trigo da safra nova talvez tenha média de preço abaixo dos preços da entre-safra. Isso é óbvio, né? Ululante, isso é normal, mas ainda assim remuneradores. Perfeito. Muito bem, está aí Flávio França Júnior, economista, chefe da Datagro Consultoria do setor de grãos, dando seu recado aqui após esse dia aqui, que realmente pegou todo mundo de surpresa aqui com os números, especialmente do SEA, sem contar que grandes emoções ainda para amanhã, porque tem mais geada sendo prevista, ou seja, não vai ser fácil. E tem o câmbio, né, França? Porque toda essa questão política aí, que está efervescente, pedido até de impeachment novo aqui para o presidente, está saindo a notícia agora, câmbio certamente vai estar agitado amanhã, possivelmente passando acima dos R$ 5. Pelo menos essa é uma expectativa que está surgindo no mercado a partir dessa ebulição política que está surgindo aí, né, Júnior? O câmbio é uma discussão, né, no geral, se você olhar os indicadores do câmbio, eles são, são baixos, são o câmbio para baixo, né? Você pega a questão do dólar no mercado internacional, a questão da entrada de recursos no país, né? O fluxo, né? Com exportações, com investimentos diretos, com um capital especulativo voltando aí depois do aumento das taxas de juros, e também o avanço de reformas e privatizações no Congresso. Então, no geral, o cenário continua de câmbio acomodado no curto prazo, né? Tem essa alta de hoje, especulação de política e tal, mas eu não sei, eu continuo apostando em câmbio espremido aí nas próximas semanas. Muito Seria bem. conservador, né? Conservador para a taxa de câmbio. Ah, Uma alta, tem. Uma alta momentânea, tudo bem, mas não teria vida longa. Não, você tem razão. Os fundamentos ainda são bastante fortes no sentido de um câmbio abaixo dos R$ 5, sem dúvida nenhuma. Muito bem, Flávio França Júnior, muitíssimo obrigado pela entrevista. Uma boa noite e até a nossa próxima conversa. Obrigado, hein? Um abraço a todos. Obrigado. Muito bem, bom, vamos agora dar uma recapitulada aqui no nosso fechamento dos mercados hoje. Câmbio, dólar fechou em alta hoje, 0,6%, está aí o nosso gráfico, R$ 4,97, mas não chegou nos 5 ainda. Índice Bovespa na B3, mercado de ações com queda, 0,4%. Mercado de câmbio refletindo exatamente essa ebulição política aqui do final do dia. Hoje, até com rumores aí de pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro, tudo isso deixou o mercado bastante nervoso nesta quarta-feira. E o resultado foi essa alta do câmbio, que tem muito a ver com isso aí, além de acompanhar o exterior também. O dólar lá fora também subiu 0,3%, o dólar index, no encerramento dos negócios do dia. Muito bem, mercado de commodities agrícolas, vamos lá. Bolsa de Chicago, a gente já mostrou aqui
já deu um spoiler aqui do fechamento da Bolsa. Vamos recapitular aqui, ó, soja explodindo na Bolsa, milho também, soja 6,7%, milho 7,2%. É consequência exatamente daquilo que a gente já comentou aqui. Os dois relatórios surpreendentes do USDA, Departamento de Agricultura americano, divulgados nesta quarta-feira, apontando aqui um crescimento da área de soja de 5%, o mercado esperava 7%, no milho um crescimento da área de 2%, o mercado esperava 3%. E, além disso, estoques também ficaram abaixo da expectativa do mercado. Então, os preços acabaram explodindo em função disso. O milho ainda com o reforço das geadas aqui no Brasil, causando perdas adicionais nas lavouras da segunda safra brasileira, tudo isso empurrando os preços para cima. Então, foi um dia realmente de explosão de preços no mercado internacional. E o trigo acabou acompanhando, com estoques também que ficaram surpreendentemente abaixo da expectativa dos analistas. Os estoques dos Estados Unidos foi o fator que também impulsionou os preços do trigo na Bolsa de Chicago nesta quarta-feira, alta de 5,1%. O arroz foi exceção, caindo 0,6%. Vamos para a Bolsa de Nova York. Nova York, aqui o algodão caiu, apesar dos números vieram dentro da expectativa, em termos de área, a área caindo. Os mercados possivelmente esperavam uma queda maior ainda. De qualquer forma, o USDA apontou uma queda na área de plantio nos Estados Unidos de 3%. É um pouco acima do que vinha sendo especulado. Mas o algodão acabou acompanhando os demais mercados, especialmente os grãos, e acabou caindo 3,1% em Nova York nesta quarta-feira. Café arábica caiu, café escapou das geadas, até por enquanto, aqui no Brasil, tinha assustado os mercados até ontem. O mercado voltou a cair hoje, 0,3% no caso do arábica. O Robusta, em Londres, que fechou mais cedo, ainda estava repercutindo aqui o temor do efeito das geadas e acabou fechando em alta. Possivelmente amanhã deve recuar. E o açúcar, sim, o açúcar, tivemos notícia aqui de que as geadas atingiram parte das regiões de cana-de-açúcar, no norte do Paraná, no sul de São Paulo, sul e oeste de São Paulo, então isso, Mato Grosso do Sul também, isso acabou assustando um pouco o mercado, com a possibilidade de perdas aqui na safra de cana-de-açúcar do Brasil, maior exportador mundial, e o açúcar subiu, em função disso, subiu bastante, 2 pontos percentuais, conforme a gente está vendo. E para finalizar, vamos para o suco de laranja em Nova York, nosso próximo quadro, que fechou em alta também, 2,6%, também de rumores aqui de que essas geadas estão atingindo ou podem atingir amanhã regiões produtoras de laranja aqui no estado de São Paulo, no cinturão citrícola de São Paulo, outro fator que deu um empurrão também nos preços do suco de laranja. Cacau fechou estável, boi gordo fechou em queda hoje na mercado futuro, 0,2%, e o dólar, conforme a gente já viu, com alta de 0,6%. Vamos em frente com o nosso mercado físico. Olha, o efeito Chicago, no caso da soja, e também o efeito do câmbio, fez com que os preços da soja também explodissem aqui no mercado interno. Eu tenho aqui o fechamento de hoje, já para a soja, alta de até R$10 por saca, dependendo da região produtora, ou, no caso aqui também dos portos. Porto de exportação, Rio Grande, R$163, fechamento de hoje, alta de R$10 de ontem para hoje. Paranaguá subiu R$9 para 163. No interior, Passo Fundo subiu R$10 para 158 por saca. Cascavel, no Paraná, também subiu R$10 para 157. Rondonópolis, Mato Grosso, subiu R$6,50 para 152. Rio Verde, em Goiás, subiu R$7 para 152. Dourados, sul do Mato Grosso Sul, subiu R$8 para 148. Preço, portanto, refletindo essas altas lá fora e também aqui, no caso, o câmbio. Bom, o que mais? Vamos em frente com as nossas notícias desta quarta-feira. Bom, falando em clima, aqui eu entrevistei agora à tarde o agrometeorologista Marco Antônio dos Santos, da Rural Clima, falando sobre o efeito das geadas desta quarta-feira, também perspectivas para novas geadas amanhã. Vamos ver o que ele diz sobre o efeito hoje das geadas desta quarta-feira. A gente já tinha comentado já há algum tempo, né? A gente já vem comentando quase todo diariamente aqui no AgroMais, que o dia mais frio seria hoje, né? E realmente foi. As temperaturas despencaram em todo o Brasil, para falar a verdade, não foi nem no Centro-Sul, as temperaturas, o frio chegou até mesmo em Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. Hoje os termômetros chegaram a marcar 12 graus lá no oeste da Bahia. É algo bem frio, né? Para uma região que está acostumada aí acordar com temperaturas em torno de 23, 24 graus. Então, e, consequentemente, geadas
em áreas de milho safrinha, que ontem não pegou, algumas áreas ali do norte do Paraná, que ontem não tinha pego, hoje já chegou a pegar algumas áreas ali na região oeste e norte do Paraná, sul do MS, pegou também aqui em São Paulo, pegou cana, pegou algumas áreas de café, até mesmo na Mogiana, viu, Silmar? Chegou a pegar áreas de café ali na região de Franca, Cristais Paulista, aqui na Alta Mogiana. Lógico que foi um frio pequeno, nada demais, aí tá vendo as imagens que eu mandei de hoje de manhã, aí ó, o café aí na região de Pedregulho, já com geadas, né? Lógico que não são, dá até dó de ver, fazia muito tempo que eu não via isso no café, e fazia muito tempo que eu não via uma massa de ar polar, ó, isso daí é cana, pegando cana também em São Paulo, milho, e ninguém tá falando ainda, porque não é uma das grandes culturas, mas também afetou hortaliças, viu, Silmar? A gente pode ver aí nas próximas semanas preço da batata, preço do tomate e de outras hortaliças subindo aí nos varejões, nos supermercados, devido a esse frio dessa semana, porque houve aí relatos também de queimas nessas culturas aí. Então, de uma forma geral, o dia hoje amanheceu gelado em todo o Brasil. E Marco Antônio dos Santos, agrometeorologista da Rural Clima, já antecipa que tem mais geada prevista para a próxima madrugada agora de quinta-feira, possivelmente até de uma extensão geográfica maior do que essas geadas desta quarta-feira. Portanto, mais um dia de tensões amanhã com temor sobre o efeito dessas geadas, especialmente ainda no caso do milho, mas também para a cana-de-açúcar. Muito bem, vamos em frente aqui. Olha, as vendas de máquinas agrícolas seguem em alta. A expectativa é de que o setor cresça 30% em 2021. O balanço de janeiro a maio foi divulgado nesta quarta-feira pela ABIMAQ, Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos. As vendas de máquinas agrícolas continuam bastante positivas. De janeiro a maio desse ano, em relação a janeiro a maio do ano passado, há um crescimento nas vendas de 68%. Isso é um número excepcional, muito bom. Apesar dos problemas climáticos que nós estamos vendo na segunda safra, principalmente com seca, e agora mais recentemente com as geadas que podem prejudicar o milho, o trigo e a cana, os fundamentos da agricultura continuam bastante positivos. E nós projetamos que a gente deve fechar o ano com um aumento de 30% nas vendas em relação ao ano passado, que é um excelente número, um número muito grande, um número excepcional. E com isso a gente deve bater o recorde de vendas do setor. A gente encerra o programa desta quarta-feira com a notícia que não tem nada de positivo, pelo contrário, assustadora, que é a manutenção do índice de desemprego extremamente elevado, em níveis recordes, atingindo 14,8 milhões de brasileiros, segundo o levantamento divulgado nesta quarta-feira pelo IBGE. O desemprego no país foi de 14,7% no trimestre fechado em abril, 0,4 ponto percentual acima do trimestre encerrado em janeiro. Com isso, o número de desempregados teve alta de 3,4%, com mais 489 mil pessoas desocupadas. No total, são 14,8 milhões de pessoas buscando um trabalho. A taxa e o total de desempregados mantêm o recorde registrado no trimestre encerrado em março, o maior desde o início da série, iniciada em 2012. Bom, com isso nós vamos finalizando aqui o nosso Consultor AgroMais desta quarta-feira. Amanhã estamos de volta nesse mesmo horário com mais informações de interesse dos nossos produtores rurais de todo o Brasil. Uma boa noite e até amanhã.